Boa noite, irmãos. Eu vou ler o capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei ou ensinei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que o Messias Emanuel morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que menos não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui ao povo do Pai. Mas pela graça do Pai sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça do Pai comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim ensinamos e assim crestes. Ora, se é corrente ensinar que o Messias ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então o Messias Emanuel não ressuscitou. E se o Messias não ressuscitou, é vã a nossa pregação ou ensino, e é vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas do Pai, porque temos asseverado contra o Pai que ele ressuscitou o Messias, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também o Messias Emanuel não ressuscitou. E se o Messias Emanuel não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nós nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram no Messias perecerão. Se a nossa esperança no Messias Emanuel se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, o Messias Emanuel ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados no Messias Emanuel, cada um, porém, por sua própria ordem. O Messias Emanuel as primícias, depois os que são do Messias na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que o Pai seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, no Messias Emanuel, nosso Salvador. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento do Pai. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos, e em que corpo vêm?
Insensatos, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas o Pai lhe dá corpo, como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra das aves, outra é a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita na incorruptibilidade. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito ser vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino do Pai, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças ao Pai que nos dá a vitória por intermédio de nosso Messias Emanuel. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Messias, sabendo que no Messias o vosso trabalho não é em vão. Então era isso que eu queria passar para vocês, irmãos. Que aqui nós estamos vendo a respeito de tudo, né, o que eu li para vocês, que até dúvidas a respeito da ressurreição do nosso Salvador tiveram. Então eu quero que vocês entendam que ele ressuscitou, que ele está à direita do Pai dele e que ele está só esperando tudo o que tem que acontecer, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior do Apocalipse, né? Do engano dos anjos. Então eu li um pouquinho de Apocalipse para vocês e eu expliquei. E aqui está explicando: o primeiro homem foi Adão. E o segundo Adão, não é que teria outro Adão. Esse segundo Adão é o nosso Messias Emanuel. Ele veio do Pai. E ele que nos traz a salvação. Ele que revelou o Pai para nós. Então tudo aqui que Paulo está relatando é a respeito do nosso Salvador. E que a partir do momento que a gente segue ele, que a gente cumpre e faz a vontade do nosso Pai que está no céu, a gente está salvo. Mas a partir do momento que a gente nasce de novo, como uma criança humilde, aprendendo que nem é criança, e não questionando, sabendo que está escrito aqui e não conseguindo ver, porque bota a religião em primeiro lugar, defende a religião e não a palavra que está escrita aqui, que é a salvação que veio através do nosso Messias Emanuel, ao qual morreu e ressuscitou. E aqui está escrito, irmãos, que para nós podermos entrar no reino do nosso Pai, primeiro a gente vai ser revestido. Porque esse corpo é carnal.
E nós vamos voltar a ser como era antes. Para ser como o celestial. Então é isso que eu quero que vocês entendam. E para buscar isso, a gente tem que ler e entender que é tudo diferente do que foi ensinado. Tem que deixar as coisas velhas para trás e aprender tudo de novo, como uma criança. E buscar entender que a vontade do nosso Pai é amor ao Pai, ao próximo. Que o Pai nunca pediu sacrifícios, que o Pai nunca mandou matar, que o Pai deu a lei dele. Só que a lei dele foi ocultada dentro de uma arca e criados 600 preceitos de morte, ao qual esse sim o povo obedeceu. E que o povo que está nas igrejas, se realmente fizesse a vontade do que está escrito ali em Moisés, tinha que ser circuncidado, irmãos. Porque todo aquele que não faz toda a vontade da lei de Moisés vai ter um castigo, está escrito ali. Então não adianta querer cumprir uma coisa ou outra. Eu acho que é mais fácil fazer a vontade do nosso Pai que está no céu e não fazer confusão. Ficar misturando o esterco com o pão puro que desceu do céu. Porque aquele que pratica o mal não procede do nosso Pai. Então todo aquele que matou, roubou e destruiu não fez a vontade do Pai. Por isso que ele deixou o filho dele mais para perto do fim. É só vocês entenderem. Porque por Pai, um dia é como 1000 anos. E o diabo tem, 7.000 anos aí, Nós já estamos quase às portas, irmão. Então acordem, busquem entender. O dragão, ele deu o poder para a besta. E o iníquo daqui a pouco vai surgir aí. E o engano vai ser muito grande para aqueles que não estão buscando limpar suas vestes. Então comecem a ler e entender. Tem adulteração? Tem. Mas se a gente pede pro Pai de coração, o Pai ajuda a gente a entender. Tá bom, irmãos? Busquem a salvação, busquem enquanto é tempo. Acordem da mentira que tá aí. Porque esse mundo aqui, tá escrito lá em Apocalipse, lá no 22, que novos céus e nova terra. Então isso aqui vai ter pouco tempo de duração. E se nós queremos viver em união uns com os outros, é fazendo a vontade do Pai. Amor ao Pai e ao próximo. E esse é o intuito aqui. É tudo por amor. Fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu, irmãos. Tá bom? Um forte abraço a todos. Paz.